Fazendeiro milionário descobriu o segredo assustador no celeiro que mudou o destino do caseiro. Era uma madrugada fria, daquelas que fazem o ar cortar a pele. O nevoeiro pesado engolia tudo na fazenda de Gael, um homem marcado pela solidão e pela perda. Entre os imensos campos de milho que se balançavam como fantasmas na neblina, o silêncio era quase total, até que um som estranho quebrou a calma, um choro baixo, cansado, vindo do celeiro. Gael nunca tinha ouvido aquilo antes. Algo estranho pulsava no ar. Curioso e aflito, ele caminhou com passos firmes e lentos, o coração batendo na garganta, até uma fresta na porta de madeira. Lá dentro, numa penumbra úmida, encontrou uma mulher, Isabela, fragilizada, o rosto marcado por lágrimas recentes. Ela segurava firme 2 bebês recém-nascidos, Maia e Miguel. As crianças magras, quase sumidas naquelas mantas rasgadas, tremiam contra o peito dela. Gael sentiu um nó na garganta, um aperto no peito que não sabia explicar. Quem era aquela mulher? De onde vinha? Por que estava ali? Ele viu o medo cristalizado nos olhos dela, um terror que quase lhe fez recuar. Isabela sussurrou palavras carregadas de angústia. Fugira de algo horrível. Um patrão cruel, violento, que a mantinha acorrentada ao medo e à mentira. O homem não desistiria tão fácil dos filhos que ela tinha amado, antes mesmo de lhes mostrar o rosto. Ela temia pela vida daqueles pequenos, e ali, na solidão da fazenda esquecida, buscava refúgio. Gael viu ali não só um pedido de socorro, mas um mistério que mexia com tudo que ele acreditava estar enterrado junto com sua esposa e o bebê que nunca nasceu. Daí veio a primeira bomba. Um advogado apareceu, como uma sombra do passado ameaçador, acusando Isabela de ter sequestrado as crianças. A voz do homem soava fria, cortante, enquanto ele mostrava documentos que pareciam prender Isabela num jogo sujo, uma teia difícil de escapar. Gael sentiu o chão sumir por um instante. O que fazer? A resposta veio junto do seu amigo, um advogado de fé, que topou lutar ao lado dele e proteger aquela família inesperada. Não era só uma briga na justiça, era o combate pela esperança, pela vida que Gael até então não ousava sonhar. Mas nada é simples naquela fazenda isolada, onde o vento sussurra segredos antigos. Conforme os dias passavam, era impossível não notar os olhares desconfiados dos poucos vizinhos. Murmúrios pelas ruas da cidadezinha, tentativas de invasão, suspeitas e sombras de um passado tortuoso. E no meio disso tudo, os traumas esquecidos de Gael e Isabela pulsavam juntos, abrindo feridas que sangravam mais fundo. E quando tudo parecia chegar ao limite, aconteceu o inesperado. Uma testemunha, alguém que ninguém esperava, surgiu com uma verdade que poderia vir a desmoronar toda a farsa que os ameaçava. Uma verdade que vai deixar Gael em um dilema tão... O que será que vem aí? Que destino espera por essa família tão frágil e tão forte ao mesmo tempo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O estranho na porta da fazenda não se moveu. O olhar penetrante dele perfurava a alma de Gael. O coração dele disparou. Isabela segurou os bebês com mais força, como se o gesto pudesse proteger a família dela do que estava prestes a acontecer. Naquele dia frio, a tensão cortava o ar como uma faca. Você não sabe quem eu sou, sabe? A voz do homem era grave, quase um sussurro. E se eu lhe dissesse que sou mais do que um simples mensageiro? Gael sentiu a adrenalina subir. O que aquela frase significava? O homem puxou o envelope do bolso e, com um movimento lento, entregou a Gael. O papel estava amassado e rasgado, mas os nomes eram claros: Isabela e Miguel. O sangue de Gael congelou. Ele olhou de volta para Isabela. Eu sei onde você estava antes de vir para cá, prosseguiu o homem. E sabia que estava escondida, com 2 vidas nas suas mãos. As palavras pesavam no ambiente. Gael respirou fundo, tentando recuperar o controle. O que você quer? A voz dele tremia, mas a frustração era palpável. O homem sorriu de um jeito sombrio, e as feições dele eram familiares. Uma lembrança distante ressurgiu na mente de Gael, como um eco. O que você está fazendo aqui? A resposta veio como um soco. Eu sou o irmão Bela. Meu nome é Carlos. Isabela ficou em choque. Seus olhos se arregalaram e um grito sufocado escapuliu de seus lábios. Não pode ser, Carlos. Eu pensei que você estivesse ponto. As palavras dela eram um sussurro, quase um lamento. O pai de Isabela, um homem cruel, sempre falava de um filho que tinha desaparecido. Ninguém sabia o que realmente aconteceu. Carlos riu, um riso amargo, cheio de dor. Fugi, mas a vida me trouxe de volta. E não era só para você. É por causa dos meninos. Gael lutava contra as emoções que transbordavam dentro dele. O dilema era cruel. Isabela não sabia a verdade sobre Carlos, e ele estava diante de uma escolha que poderia destruir tudo. Um irmão perdido, que poderia ser uma ameaça ou a única salvação de Isabela e dos filhos. Você mentiu para nós. Gael explodiu, o coração acelerado. Você sabe onde eles estão? Você os trouxe para cá. Carlos deu um passo à frente, o olhar determinado. Eu trouxe a verdade, e vocês precisam dela. Sofia, minha mãe, se lembrar disso. O que ela fez com Isabela não foi um acidente. A vida é um ciclo, e eu voltei para quebrá-lo. As palavras dele levaram a tensão a um novo nível. O silêncio do celeiro se fez pesado de novo, e as sombras pareciam engolir tudo ao redor. Isabela, agora tensa, olhou para Gael, confusa e assustada. Ela mal conhecia a história de Carlos, mas a conexão familiar era inegável. Como um fio invisível puxando-os. E o seu o que restou, o que sobrou daquela família caótica. Nada que você queira para seus filhos. A voz de Carlos tremia. Mas nós podemos nos unir contra o homem que ainda quer machucar você. O que antes parecia uma salvação, agora estava envolto em mistério e dúvida. Gael olhou de Carlos para Isabela, um conflito crescente dentro dele. Poderia confiar em um homem cuja presença trouxe um passado sombrio?
Mas os olhos da mulher à sua frente estavam enchendo de esperança, mesmo que aquele novo laço ameaçasse desmoronar tudo o que eles tinham construído. No fundo, Gael sabia que não havia respostas fáceis. A linha entre o certo e o errado se tornava cada vez mais turva. E naquele momento, um barulho intenso ressoou do lado de fora do celeiro. Um carro parou com força. Alguém estava chegando. Eles chegaram. Ele olhara alarmado. O tempo parecia ter parado. O futuro deles estava prestes a ser decidido, e Gael sabia que aquela era apenas a calma antes da tempestade. O que vem a seguir? O silêncio pesado do celeiro foi quebrado como um estalo, mas não pelo barulho do carro lá fora. Um grito ecoou, rasgando a tensão. Era Isabela, que se virou para Carlos com os olhos arregalados. — O quê? Você é o irmão? Mas como você pode estar aqui? A voz dela tremia, e Gael sentiu seu coração se apertar. A revelação, devastadora, balançava o mundo ao redor. Mas o que ninguém esperava aconteceu. Um barulho alto e abrupto explodiu do lado de fora, seguido por gritos de homens. A porta do celeiro se abriu com um puxão violento, e 3 figuras ameaçadoras entraram, armadas e decididas. Era o patrão de Isabela e seus capangas. No momento em que eles cruzaram a soleira do celeiro, tudo pareceu congelar. — Laura! Isabela! Um dos homens rugiu, e Gael pôde ver o desespero preencher os olhos de Isabela. — Você acha que pode fugir de mim? Eu vou levar você de volta. As armas prometeram um futuro sombrio, e Gael se sentiu paralisado. Quantas vidas estavam em jogo ali? Ele viu o medo crescer no rosto de Isabela, e tudo o que ele queria era proteger aquela família. Mas como? Enquanto os capangas cercavam o espaço, Carlos se destacou, encarando-os com determinação. — Saia da frente! Você não sabe com quem está lidando. O tom dele reunia coragem, mas os homens riam, rindo do ato de bravura que mal cobria a insegurança. E então, em um movimento inesperado, Carlos avançou, mas não contra eles. Ele se virou para Isabela. — Você precisa correr. Leve as crianças. Agora. Mas o grito que escapuliu de sua boca era um eco de uma decisão que ele mal queria tomar. Isabela hesitou, cheia de incertezas. — Carlos, você não pode fazer isso. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Gael olhou de um para o outro. A conexão entre eles era intensa. Mas e ele? O medo tomou conta de cada parte de seu ser. Ele sabia que precisava agir. Mas como sair daquela situação? Então, como se a terra sob seus pés tivesse se desfeito, a verdade explodiu em sua mente. — Isabela! Ele gritou, lembrando-se de algo que Carlos não sabia. As crianças, elas não são só seus filhos. O silêncio sufocante que se seguiu foi cruel. Gael percebeu que havia um segredo que estava prestes a mudar tudo. A expressão de Isabela se contorceu, o choque estampado em seu rosto. — O que você está dizendo? Mas ele não conseguia conter. Maia e Miguel são filhos de Carlos. O que você não me contou? Você não pode protegê-los do passado, escondendo essa verdade. Ela virou-se para Carlos, a confusão transparecendo. — O quê? Isso não pode ser verdade. Mas eram aqueles olhares que deixavam claro que um abismo havia se aberto entre eles. O homem que se dizia irmão, agora era uma ameaça direta.
Você não pode me afastar deles. Eles estão seguros comigo, gritou Carlos, e a tensão atingiu o clímax. O patrão de Isabela deu um passo à frente, o sorriso de triunfo em seus lábios. Achou que poderia escapar, princesa. Essa é a sua verdadeira família, Carlos. O que você quer, você não pode ter. Uma mão se ergueu e um disparo ecoou. O tempo pareceu parar. O mundo ao redor de Gael virou-se em câmera lenta. E o som da bala reverberou no celeiro, como uma sentença. Isabela gritou pela vida de suas crianças. O que aconteceria agora? A vida deles nunca mais seria a mesma. E ao olhar para o corpo de Carlos desmoronando ao chão, Gael percebeu que aquele grito de dor não era apenas de Isabela. Era de todos eles. O que viria depois? A luta pela verdade e a proteção da família se tornariam um labirinto que poucos poderiam atravessar. E a porta do celeiro agora estava escancarada. Os horrores do mundo lá fora à espreita. O silêncio cortante do celeiro havia se transformado em um campo de batalha de emoções. O disparo ecoou e a cena se arrastou como um sonho macabro, cada segundo se estendendo até parecer uma eternidade. Enquanto o corpo de Carlos caía ao chão, a expressão em seu rosto era de dor. Mas o que mais bateu forte no coração de Gael foram os olhos de Isabela. O terror estava ali, imortalizado na expressão dela. Não, não. Isabela se lançou em direção ao corpo do irmão. As crianças nos braços quase escapando ao seu aperto. Gael queria correr até ela, mas suas pernas estavam paralisadas, sua mente um turbilhão. O marido, o irmão, a condenação de uma família unida e destruída na palma de uma mão. De repente, uma sombra se projetou na porta do celeiro. Era o patrão de Isabela, um sorriso vitorioso nos lábios, segurando a arma fumegante. Viu? Não adianta lutar. Você não pode escapar da sua verdade, Isabela. As palavras dele eram veneno, e Gael sentiu o sangue ferver em suas veias. Você fala demais, Gael gritou, o instinto de proteção disparando como um alarme. Ele se lançou para a frente, mas a voz de Isabela o interrompeu, cheia de desespero. Gael, pare! Eles têm um segredo que pode nos destruir ainda mais. O olhar dela brilhava com um misto de medo e determinação. Ao ouvir isso, todos se calaram, e o patrão deixou escapar uma risada cínica. O que pode ser pior do que isso? Gael se virou para Isabela, questionando o que mais poderia ser revelado. Como é que você, Isabela, pode ainda ter um segredo nesta hora? E então ela soltou. Carlos não é o único da família que está aqui. O nosso pai também está vivo, e ele está atrás de mim. Isso foi tudo parte de um plano muito maior. O ar ficou pesado com cada palavra que saía. O que você está dizendo? Carlos, em seu último suspiro, tornou-se uma nova figura de mistério. As crianças começaram a chorar, e o som delas explodia como um eco no silêncio ansioso. A conexão entre nós é muito mais do que você imagina. Carlos não era só meu irmão, ele era a chave. Ele sempre soube o que acontecia, e eu não sabia se podia confiar em você, mas sabia que você também é parte desse jogo. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, e um novo terror tomou conta de Gael. As peças começaram a se encaixar, mas a verdade era mais absurda do que ele conseguia suportar. O patrão apenas riu, um riso tão maligno que fez Gael pensar que era tudo uma farsa. Vocês ainda não entenderam. O que eu quero está mais perto
do que vocês imaginam. Enquanto todos olhavam, o patrão puxou um cordão do pescoço. Uma chave antiga balançava, chamativa, como se estivesse dando um passo à frente, numa dança macabra. É hora de o passado voltar a se revelar. E hoje, eu decido quem vive e quem morre. Os gritos daquelas crianças inocentes cercaram a cena, e um raio de luz atingiu o chão do celeiro, como se o sol quisesse iluminar a escuridão. Mas o que vem a seguir? Gael tinha que se decidir rapidamente: proteger Isabela e os bebês, ou investigar o que o patrão queria com aquela chave? O que ela destravaria? E mais importante, deveria confiar em Isabela agora? A luta estava apenas começando, e suas escolhas iriam moldar seus destinos. O silêncio do celeiro se despedaçou em 1000 pedaços. O corpo de Carlos caía no chão, e o olhar em sua face mostrava a dor de um destino selado. Isabela se achava em um mar de confusão. Lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto o patrão, com um sorriso maligno, se deliciava. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma explosão repentina de luz cortou a escuridão do celeiro. Um flash intenso iluminou todos os rostos, ofuscando a cena. Gael se virou, e seu coração quase parou. Era como se o próprio sol tivesse se lançado dentro daquelas paredes, trazendo uma nova realidade. Ninguém sabia o que tinha acontecido. O grito de Isabela foi engolido pela luz. O patrão sobressaltou-se, e por um instante, todos estavam estáticos. E então, como se o chão decidiu tremer, a luz se transformou em uma figura familiar que surgiu das sombras. Era Sofia, a mãe de Isabela, mas não como todos a lembravam. Sua aparência era juvenil, quase como se o tempo não tivesse passado por ela. Surpresa! A voz dela vinha cheia de uma confiança inigualável e tudo dentro do celeiro congelou. Olhares perplexos se encontraram. Isabela mal conseguiu sussurrar: "Mãe?" A imagem dela parecia um pesadelo e um alívio ao mesmo tempo. Uma ilusão que não se sabia se merecia estar ali. "É isso mesmo, querida. Estou de volta." Sofia deu um passo à frente, ignorando o caos ao seu redor. O patrão a reconheceu em um instante e ficou em choque, a expressão dele se transformando de gabarito a espanto. "Você não deveria estar aqui. Nós combinamos que você ficaria longe disso." Ele se aproximou dela, agindo como se controlasse a situação. "Combinações mudam. Daniel, você deve entender isso melhor do que ninguém." O tom dela era calmo, mas havia um veneno por trás das palavras. Neste momento, todos percebiam que havia mais entre eles do que um simples passado conturbado. O jogo de poder se tornava cada vez mais complicado. Isabela estava paralisada entre a dor e a revelação. "Mãe, você sabia de tudo." O olhar dela oscilava entre mágoa e dúvida. O ambiente estava tenso, e a tensão parecia se moldar em algo palpável, voltando para a pergunta que pairava no ar. Sofia acenou com a cabeça. "Eu sabia que o passado voltaria para nos assombrar, e por isso voltei." As palavras dela pulsavam no ambiente, criando ecos intermináveis. "Mas não para nos ferir, minha filha, para salvar você e suas crianças." E enquanto os olhos de Isabela brilhavam com uma mistura de esperança e confusão, Gael percebeu que um novo enredo começava a se desenrolar. Mas não havia tempo para comemorações. Os capangas de Daniel, recuperando-se da surpresa, armavam-se para atacar. O grito de alerta de Gael foi rápido: "Fuja, todos vocês!
Rápido, o desespero na voz dele era absoluto. E ele desejava proteger Isabela e as crianças, ainda que em meio a um turbilhão de emoções. E no momento mais caótico, algo inesperado aconteceu. Sofia, no movimento decidido, ergueu a mão. Uma chave antiga surgiu entre os dedos dela, brilhando sob a luz que agora dominava o celeiro. Com isso, posso abrir as portas do passado, e não só as minhas. Um ar de poder subiu entre eles. O patrão Daniel, por um instante, esboçou um sorriso nervoso, mas logo fez uma expressão de desprezo. Você não pode me parar. A verdade a que você se refere só destruirá todos nós. Aterrorizado e perplexo, ele percebia que os laços dentro daquele celeiro eram mais poderosos do que planejara. É hora de revelar os segredos que a escuridão esconde, Sofia exclamou, mais firme do que nunca. A tensão marcada por segredos e revelações pairou no ar. O que aconteceria agora? Todos se voltaram para a chave, mas uma sombra de dúvida se instalou. E a pergunta que ecoou na mente de Gael foi se os segredos abertos acabariam por salvá-los ou condená-los de vez. O futuro agora dependia daquela chave, mas que portas ela realmente abriria? Enquanto a luz ofuscante moldava a cena e a imagem de Sofia se solidificava perante eles, o horror e o alívio se entrelaçavam. A atmosfera estava densa, quase insuportável, mas tudo isso foi momentaneamente esquecido quando um novo estrondo veio de fora do celeiro. A porta voou para trás com um impacto brutal, e uma onda de homens armados entrou, trancando a saída. Ele está louco, gritou um dos homens, enquanto outra figura se destacou na multidão. Era o próprio pai de Isabela. Com uma raiva incendiada, ele avançou em direção a Sofia. Você voltou para acabar com tudo, não é? Gael sentiu o suor escorrendo por sua testa. A revelação de que Sofia estava de volta fez seu coração bater mais rápido, mas a presença do pai de Isabela fez o pânico subir como um vapor quente. Você não deveria estar aqui. Daniel, o patrão, agora em um pânico nervoso, recuou um passo. A tensão era palpável. Isabela, agarrada às crianças, parecia dividida entre o desejo de correr e o impulso de proteger. Pai, o que você quer? Você não pode fazer isso. As palavras saíram de sua boca como um grito de socorro, e a esperança começava a se dissipar. Então, em meio ao caos, a verdadeira revelação estalou no ar. Você não sabe, Isabela. Você é parte disso. Você é a verdadeira proprietária da fazenda. O pai de Isabela estava alinhando os fatos. E eu vou fazer de tudo para recuperar o que é meu. As palavras ressoaram como um estrondo. Gael ficou paralisado. O quê? Ele pensou. Isabela era a verdadeira herdeira? A ideia parecia absurda, mas a maneira como o pai dela olhava para ela deixava tudo claro. O cenário de batalha e defesa se transformou em algo muito mais pessoal. O que você quer dizer com isso? Isabela estava num ponto de quebra. Seu corpo tremia em indignação e dor. Gael se virou para ela, vendo a confusão e um medo nos olhos dela. Uma nova dinâmica se desenhava, e sua própria segurança agora parecia uma fração de segundo distante. O que eu quero é que você entenda que sempre será meu domínio. O pai dela olhou para Gael com desprezo. E você, forasteiro, saia do caminho. O que faço a seguir não diz respeito a você.
A tensão crescia novamente, enquanto cada figura do celeiro se posicionava, como se estivesse prestes a explodir. Gael sabia que precisava fazer algo. Ele buscou em seu interior a coragem. Ninguém vai machucar Isabela, e muito menos as crianças. A voz dele era uma rocha em meio ao caos. Mas o que aconteceu em seguida pegou a todos de surpresa. Um dos capangas voltou-se para o pai de Isabela, com um olhar vazio, quase transparente. Desculpe, chefe, mas as ordens mudaram. Com um movimento brutal, ele atirou contra o pai de Isabela. O som do disparo ecoou, cortando o ar como um grito de desespero. Isabela gritou. Seu corpo colidiu com o chão. As crianças em seus braços tremiam. Gael não conseguiu se mover, os olhos fixos no acontecimento diante dele. O corpo do pai dela caiu, e a cena transformou-se em um mar de gritos e agitação. Sofia, também paralisada, olhava para a filha. Você não pode ser sério, ela disse, a dor em sua voz inconfundível. O resto do mundo parecia ter girado em câmera lenta, os rostos de cada um se transformando em máscaras de medo e pânico. E quando tudo parecia um pesadelo, o homem, o capanga, levantou a cabeça. Estou aqui a mando de alguém que não quer que você, Isabela, assuma essa propriedade. Quem? Todos gritaram juntos, o terror ressoando nas vozes. As informações estavam prestes a desmoronar tudo o que acreditavam conhecer. O capanga sorriu. Um sorriso que continha a maldade de uma decisão sombria. A última ordem que recebi foi clara: acabar com você e todos que estão ao seu redor, inclusive sua mãe. As palavras de traição cortaram mais fundo do que qualquer bala. Gael olhou para Isabela, e pela primeira vez ele viu seu mundo desabar, enquanto o passado, que todos pensavam ser enterrado, se levantava como um monstro indomável. As peças do tabuleiro mudavam de forma inesperada, e ele percebeu que as relações, os segredos e o destino estavam se torcendo de um jeito que lhes escapava das mãos. A vida estava prestes a mudar novamente, e enquanto o caos se espalhava, uma pergunta crucial pairava no ar. Quem realmente estava controlando o jogo? E como aquele novo elemento P, o que vinha a seguir, poderia ser mais devastador do que qualquer tiro disparado ali? O silêncio cortante do celeiro se despedaçou em 1000 pedaços. O corpo de Carlos caía no chão, e o olhar em sua face mostrava a dor de um destino selado. Isabela se achava em um mar de confusão. Lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto o patrão, com um sorriso maligno, se deliciava. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma explosão repentina de luz cortou a escuridão do celeiro. Um flash intenso iluminou todos os rostos, ofuscando a cena. Gael se virou, e seu coração quase parou. Era como se o próprio sol tivesse se lançado dentro daquelas paredes, trazendo uma nova realidade. Ninguém sabia o que tinha acontecido. O grito de Isabela foi engolido pela luz. O patrão sobressaltou-se, e por um instante todos estavam estáticos. E então, como se o chão decidiu tremer, a luz se transformou em uma figura familiar que surgiu nas sombras. Era Sofia, a mãe de Isabela, mas não como todos a lembravam. Sua aparência era juvenil, quase como se o tempo não tivesse passado por ela. Surpresa! A voz dela vinha cheia de uma confiança inigualável, e tudo dentro do celeiro congelou. Olhares perplexos se encontraram. Isabela mal conseguiu sussurrar: "Mãe!" A imagem dela parecia um pesadelo e um alívio ao mesmo tempo.
uma ilusão que não se sabia se merecia estar ali. É isso mesmo, querida. Estou de volta. Sofia deu um passo à frente, ignorando o caos ao seu redor. O patrão a reconheceu em um instante e ficou em choque, a expressão dele se transformando de gabarito a espanto. Você não deveria estar aqui. Nós combinamos que você ficaria longe disso. Ele se aproximou dela, agindo como se controlasse a situação. Combinações mudam, Daniel. Você deve entender isso melhor do que ninguém. O tom dela era calmo, mas havia um veneno por trás das palavras. Neste momento, todos percebiam que havia mais entre eles do que um simples passado conturbado. O jogo de poder se tornava cada vez mais complicado. Isabela estava paralisada entre a dor e a revelação. Mãe, você sabia de tudo? O olhar dela oscilava entre mágoa e dúvida. O ambiente estava tenso e a tensão parecia se moldar em algo palpável, voltando para a pergunta que pairava no ar. Sofia acenou com a cabeça. Eu sabia que o passado voltaria para nos assombrar. E por isso voltei. As palavras dela pulsavam no ambiente, criando ecos intermináveis. Mas não para nos ferir, minha filha, para salvar você e suas crianças. E enquanto os olhos de Isabela brilhavam com uma mistura de esperança e confusão, Gael percebeu que um novo enredo começava a se desenrolar. Mas não havia tempo para comemorações. Os capangas de Daniel, recuperando-se da surpresa, armavam-se para atacar. O grito de alerta de Gael foi rápido. Fuja todos vocês! Rápido! O desespero na voz dele era absoluto. E ele desejava proteger Isabela e as crianças, ainda que em meio a um turbilhão de emoções. E no momento mais caótico, algo inesperado aconteceu. Sofia, num movimento decidido, ergueu as mãos. Chega! Sua voz era poderosa, como um trovão. E então, com um gesto rápido, ela trouxe à tona um objeto do bolso. Uma pequena caixa, reluzindo como se estivesse viva. Isso é o que a chave abre. Um legado. Uma herança. Sofia gritou. E em seguida, ela deu um passo à frente. O impacto de sua presença transformando a tensão do lugar. A caixa se abriu, revelando um cristal que pulsava com uma luz própria. A verdade está aqui, e ela não pode esperar mais. O clima era de choque. O patrão, agora com uma expressão de terror, recuou. O que você fez? Isso não estava nos planos. A voz dele tremia. Os capangas hesitaram, confusos, enquanto a cena mudava. Um misto de esperança e pânico dominava o ar. Você não sabia que a verdadeira herança de Isabela não era apenas uma propriedade? Sofia continuou, seus olhos fervilhando com determinação. Ela está ligada a um poder ancestral, um que foi guardado por nossa família e que Daniel e seus comparsas desejam a qualquer custo. Quando ela nasceu, uma nova era começava, e seu passado sombrio não pode mais existir. Uma onda de murmúrios percorreu o celeiro. A revelação era tão chocante que bateu como uma tempestade. Isabela olhou para Sofia, envolta em um emaranhado de sentimentos. O que isso tudo significa? O medo e a incredulidade se misturavam em sua voz. Então, Daniel, atordoado, gritou: Você vai acabar com todos nós. Esse poder não deve ser despertado. Você não percebe que isso pode destruir a todos? Ele olhava ao redor, como se os outros capangas fossem uma suporte na sua luta para controlar o caos crescente.
Eu não posso permitir isso. Isso é maior do que eu ou você. Sofia respondeu calmamente, a luz do cristal brilhando mais intensamente conforme ela falava. Isabela, você tem de escolher, aceitar ou lutar contra o que é seu por direito. A vida e a morte podem estar em jogo. E no momento mais tenso, Gael sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele olhou para Isabela, que estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar tudo. O que aconteceria a seguir? A verdade poderia libertar o que guardavam, ou condená-los de vez. A escolha estava prestes a ser feita, e o destino deles dependia de um gesto, e da coragem que ela poderia reunir. O que estava prestes a ser revelado poderia transformar todas as crenças que tinham a respeito de suas vidas. O silêncio carregado do celeiro era uma fogueira prestes a explodir. Sofia, com seu poder latente, olhava firme para o pai de Isabela. O cristal em suas mãos emanava uma luz que fazia todos se sentirem pequenos. Mas a tensão era palpável, a atmosfera carregada de perguntas não respondidas. O que está acontecendo, mãe? Isabela implorou, sua voz mal conseguindo esconder o pavor. Daniel, o patrão, estava paralisado, a expressão de desprezo se transformando em uma preocupação genuína. Você não deveria ter voltado. Isso é um erro. Sua voz tremia, mas a bravura ainda estava presente. Os homens ao redor pareciam confusos, trocando olhares nervosos, sem saber se deveriam atacar ou esperar. Mas então, como se o próprio ar tivesse se tornado uma armadilha, uma sombra passou pela porta. Um novo homem entrou, um olhar frio como gelo, e trouxe o caos com ele. Daniel, isso é uma péssima situação para você. Ele deslizou para dentro como uma tempestade, e o ambiente se apertou ao redor deles. Ninguém sabia quem era, mas sua presença era imponente. Isabela virou-se para encarar o recém-chegado. Quem é você? Ela perguntou. Mas a resposta não era dada. O homem simplesmente olhou para o cristal na mão de Sofia. Um sorriso sombrio surgindo em seus lábios. Ah, o famoso legado. É uma pena que não esteja no controle. Ele riu e o som ecoou na sala. Sofia congelou. E a expressão de Isabela se transformou de confusão em pânico. Desculpe, o que você quer dizer? As palavras saíram como um sussurro, mas todos sentiram o impacto. Eu sou Lucas, um velho amigo de sua mãe. Ele olhou diretamente nos olhos de Isabela. Sua presença parecia consumir a vitalidade do espaço. E posso te revelar um segredo que mudará tudo. As palavras dele cortaram como lâminas, e Gael sentiu um nó na garganta. O que poderia ser tão devastador? Sofia hesitou. Você não pode! E a urgência em sua voz fez o coração de todos disparar. Lucas ignorou-a e virou-se para eles. Sofia, você sabe que ajudou a criar algo muito maior do que um simples legado. Vocês não têm a mínima ideia do poder que esse cristal contém. E eu sou o único que pode guiá-las até ele. Então, em um movimento inesperado, ele avançou em direção a Sofia e levou a mão ao cristal. A luz pulsou intensamente, e quando todos piscaram, o que aconteceu a seguir fez o chão sob eles tremer. Um grito ecoou pelo ar, um grito que parecia rasgar a realidade em pedaços. E então a luz explodiu, inundando tudo e todos com uma energia indescritível. Quando a escuridão desapareceu, todos estavam em um lugar diferente. Um espaço amplo, abruptamente iluminado por um sol pulsante que parecia brilhar através de paredes de cristal.
Gael olhou ao redor, confuso, seu coração disparando. O que estava acontecendo? Onde eles estavam? Enquanto tentava entender a nova realidade, uma voz ecoou atrás dele. Você não deveria estar aqui, Gael. Ele se virou, e ao ver quem falava, sentiu sua respiração. Era o espírito de sua esposa, Clara, uma visão envolta em luz. Você precisa sair. O que está em jogo é muito maior do que você pode imaginar. As palavras dela ressoaram na mente de Gael como um sino distante. Confusão lhe consumia, e então, enquanto todos olhavam para o espírito, a compreensão começou a se formar. O que ele achou que era uma simples luta por vida e liberdade se transformava em um jogo cósmico, onde cada um deles era uma peça de um tabuleiro muito maior. E no instante mais tenso, Clara sorriu, mas o olhar dela estava cheio de tristeza. Isabela, o verdadeiro segredo está dentro de você. As crianças têm a chave, e é hora de todos nós entendermos o que temos de proteger. As palavras golpearam como um trovão, enquanto Gael se perguntava: que verdade ele tinha perdido? O que mais estava escondido? Agora, suspensos numa realidade desconhecida, uma única pergunta pairava no ar: em quem eles podiam confiar? E que outros segredos ainda estavam prestes a ser revelados? O silêncio carregado do celeiro se despedaçou em 1000 pedaços. Sofia, com seu poder latente, olhava firme para o pai de Isabela. O cristal em suas mãos emanava uma luz que fazia todos se sentirem pequenos. Mas a tensão era palpável, a atmosfera carregada de perguntas não respondidas. O que está acontecendo, mãe? Isabela implorou, sua voz mal conseguindo esconder o pavor. Daniel, o patrão, estava paralisado, a expressão de desprezo se transformando em uma preocupação genuína. Você não deveria ter voltado. Isso é um erro. Sua voz tremia, mas a bravura ainda estava presente. Os homens ao redor pareciam confusos, trocando olhares nervosos, sem saber se deveriam atacar ou esperar. Mas então, como se o próprio ar tivesse se tornado uma armadilha, uma sombra passou pela porta. Um novo homem entrou, um olhar frio como gelo, e trouxe o caos com ele. Daniel, isso é uma péssima situação para você. Ele deslizou para dentro como uma tempestade, e o ambiente se apertou ao redor deles. Ninguém sabia quem era, mas sua presença era imponente. Isabela virou-se para encarar o recém-chegado. Quem é você? Ela perguntou. Mas a resposta não era dada. O homem simplesmente olhou para o cristal na mão de Sofia, um sorriso sombrio surgindo em seus lábios. Ah, o famoso legado! É uma pena que não esteja no controle. Ele riu, e o som ecoou na sala. Sofia congelou, e a expressão de Isabela se transformou de confusão em pânico. Desculpe, o que você quer dizer? As palavras saíram como um sussurro, mas todos sentiram o impacto. Eu sou Lucas, um velho amigo de sua mãe. Ele olhou diretamente nos olhos de Isabela. Sua presença parecia consumir a vitalidade do espaço. E posso te revelar um segredo que mudará tudo. As palavras dele cortaram como lâminas, e Gael sentiu um nó na garganta. O que poderia ser tão devastador? Sofia hesitou. Você não pode. E a urgência em sua voz fez o coração de todos disparar. Lucas ignorou-a e virou-se para eles.
Sofia, você sabe que ajudou a criar algo muito maior do que um simples legado. Vocês não têm a mínima ideia do poder que esse cristal contém. E eu sou o único que pode guiá-las até ele. Então, em um movimento inesperado, ele avançou em direção a Sofia e levou a mão ao cristal. A luz pulsou intensamente, e quando todos piscaram, o que aconteceu a seguir fez o chão sob eles tremer. Um grito ecoou pelo ar, um grito que parecia rasgar a realidade. Enquanto tentava entender a nova realidade, uma voz ecoou atrás dele. Você não deveria estar aqui, Gael. Ele se virou e, ao ver quem falava, sentiu sua respiração falhar. Era o espírito de sua esposa, Clara, uma visão envolta em luz. Você precisa sair. O que está em jogo é muito maior do que você pode imaginar. As palavras dela ressoaram na mente de Gael como um sino distante. Confusão lhe consumia. E então, todos olhavam para o espírito. A compreensão começou a se formar. O que ele achou que era uma simples luta por vida e liberdade se transformava em um jogo cósmico, onde cada um deles era uma peça de um tabuleiro muito maior. E no instante mais tenso, Clara sorriu, mas o olhar dela estava cheio de tristeza. Isabela, o verdadeiro segredo está dentro de você. As crianças têm a chave, e é hora de todos nós entendermos o que temos de proteger. As palavras golpearam como um trovão, enquanto Gael se perguntava que verdade ele tinha perdido. O que mais estava escondido? Nesse momento, houve-se uma grande explosão. Uma fenda surgiu no chão, e uma onda de energia contaminada invadiu o espaço. Daniel, em um último ato de desespero, tentou usar o cristal contra todos, mas a luz se transformou em uma escuridão voraz. Aquela força opressora lançou todos para trás, como se fossem folhas secas em meio a um tufão. No tumulto, Sofia gritou, "Cuidado!", enquanto via um brilho intenso onde Daniel uma vez esteve. E antes que pudessem recobrar o fôlego, a formação do ambiente começou a mudar. Estrondos ecoavam como se a própria realidade estivesse se desdobrando. Quando a poeira assentou e a luz se dissipou, Isabela foi surpreendida por uma visão horrenda. Sua mãe estava de pé, mas com uma aura escura, grotesca. "Ah, meus amores, vocês finalmente chegaram." Suas palavras estavam carregadas de uma malícia que nunca haviam presenciado. O que você fez?" gritou Gael, o pavor em seu peito crescendo. A transformação dela parecia um pesadelo. E então, enquanto a verdade despedaçava seu mundo, uma nova luz se acendeu diante deles, revelando a figura de Daniel, agora alterado, absorvendo aquele poder sombrio, como se uma nova força estivesse despertando dentro dele. E no instante em que a verdade começou a se formar, Sofia, em uma súbita mudança, levantou a mão. "Daniele, é você quem precisa entender. O poder não pode ser controlado." E em um gesto aparentemente sem sentido, virou o próprio cristal contra o novo monstro que era seu antigo amor. A luz explodiu, inundando tudo com uma incerteza avassaladora. O barulho do impacto foi de outro mundo. E na fração de segundo que se seguiu, ao invés de um vácuo,
um fluxo de memórias e verdades emergiu, revelando conexões, traições e uma história que todos pensaram conhecer. Os laços que uniam aqueles dois agora pareciam ser os mesmos que rasgavam tudo em pedaços. Enquanto isso, uma nova verdade emergia, prometendo destruir um mundo que eles pensaram entender. O que está por vir foi tudo o que Gael conseguiu pensar, enquanto o próprio chão estava prestes a se desmanchar sob eles. Mas sem saber onde isso levaria, o que tanto temeram estava prestes a se revelar, e a mais devastadora de todas as verdades aguardava no horizonte. O futuro deles nunca mais seria o mesmo. Sofia olhou para o cristal em suas mãos, e a luz começou a pulsar como se estivesse viva. O ar ao redor deles estava carregado, cada batida dos corações soando como um tambor de guerra. Gael sentiu que tudo estava prestes a explodir. Isabela, ainda em choque, segurava as crianças com força, um ato de proteção desesperada. O poder que emanava do cristal parecia tocar a alma de cada um deles. Está na hora de você entender, Daniel, Sofia gritou, sua voz ressoando com uma autoridade que fazia as paredes tremerem. O legado não pode ser controlado por alguém tão corrupto quanto você. Com um movimento rápido, ela apontou o cristal. Uma onda de energia irrompeu, lançando Daniel e seus homens para trás. O impacto era equivalente ao desmoronamento de um castelo. Enquanto a poeira se assentava, Gael viu Daniel se contorcer em agonia. Em um momento, ele era um líder temido. No próximo, um homem diante de sua verdade. E com isso, a sombra que pairava sobre Isabela e as crianças começou a dissipar. Aquela revelação do passado que todos temeram agora estava sendo exposta à luz. Saia, Daniel. Nunca mais se aproxime delas. A voz de Isabela estava invariavelmente firme. E por um instante, uma faísca de esperança iluminou seu rosto. O pai dela, outrora uma figura de opressão, agora estava a um passo de ser derrotado. A figura de Lucas, que havia testemunhado toda a cena, avançou na direção de Sofia. Você pensa que pode apenas pegar o legado e ir embora? Isso não é um jogo. Seu olhar era um misto de desprezo e receio. Você está errado, Lucas. Este não é mais o seu jogo. E de uma vez por todas, seu controle acabou. Sofia respondeu, sua voz ressoando como um trovão em meio à tempestade que se formava. E surge um instante de silêncio. Era como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Todos, desde os aliados até os adversários, pareciam absorver a intensidade da situação que os cercava. Então, em um último fôlego, a luz do cristal se intensificou. Uma onda de energia se espalhou pelo ambiente, cortando pela escuridão. Era a oportunidade que todos esperavam. A chance de encerrar de vez a luta contra o passado. Mas como se o próprio universo estivesse em sintonia, um novo poder começou a se manifestar. Isabela, Sofia chamou, e a expressão da filha se iluminou de esperança. Chegou a sua vez. Com um gesto firme, ela passou o cristal para Isabela, que o recebeu com as mãos trêmulas. Eu não sei se consigo. Isabela hesitou, suas dúvidas ecoando na mente. Mas o olhar de sua mãe, firme e encorajador, fez a diferença. Você tem a força que herdou. É hora de usar isso. Assim que Isabela uniu suas forças à luz do cristal, um brilho glorioso envolveu a sala.
A energia que emanava parecia lutar contra as trevas, e o poder começou a cobri-la. Ela sentiu o passado sendo desconstruído, e cada mente que ficou presa pela dor sendo libertada. No momento em que a transformação se completou, uma onda de calor e amor se espalhou por todos os presentes. A energia invadiu cada um deles, e então, como num mágico, as âncoras do passado se soltaram. O semblante de Daniel se desmanchou em expressões de desespero, enquanto os homens que o acompanhavam caíram de joelhos, e num instante as feridas começavam a se curar, e as almas libertas sussurravam palavras de gratidão. É seu agora, Sofia murmurou, suas palavras ressoando enquanto se aproximava. Você pertence a este legado, Isabela, e nunca mais terá que carregá-lo sozinha. Uma compreensão profunda uniu mãe e filha. Gael observava todo o processo, o aperto no peito se dissolvendo em um misto de alívio e orgulho. As crianças, cercadas por um novo brilho, começaram a sorrir, e a vida que havia sido era o renascimento que todos precisavam. E agora, o que fazemos? Perguntou um dos capangas, ainda atordoado, a voz hesitante. Agora é hora de recomeçar, Sofia respondeu, olhando pela sala como se estivesse vendo um novo horizonte. Vamos juntos reconstruir tudo o que foi quebrado. Com um último olhar nos olhos de Gael, Isabela sorriu. Uma esperança genuína florescia entre eles, mas ao mesmo tempo a dúvida pairava no ar. Seriam capazes de curar todas as feridas e restaurar laços outrora quebrados? O futuro estava à frente, envolto em mistério, e neste momento de transformação chegou a hora da despedida. Gael sentiu a importância desta nova jornada se solidificando, e a coragem era palpável. Ele poderia e iria lutar com Isabela, por suas crianças, por sua nova vida. Mas as sombras do passado sempre teriam um jeito de ressurgir. A jornada deles ainda não havia terminado. E antes de você sair, eu preciso do seu apoio. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a trazer mais histórias incríveis para você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber o que você achou. E por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Você precisa fazer parte dessa comunidade que está crescendo a cada dia.